Muito bem. Depois de estudar os principais tópicos da gramática normativa, ou seja, classes de palavras, regência aplicada à sintaxe da oração, regência aplicada à sintaxe do período, que são orações coordenadas e subordinadas, você ainda estudou aqui comigo concordância verbal, concordância nominal, pontuação, os 25 usos da vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, vimos os 10 casos de crase obrigatória, 3 casos de crase optativa, os 13 casos de próclise, os 3 de ênclise, os 2 de mesóclise, e os 3 de próclise ou ênclise facultativo, e mais ainda outras coisas que eu posso estar esquecendo agora. Você viu a gramática aplicada ao texto, certo? Mas existem ainda alguns tópicos específicos da intelecção de textos, da interpretação textual, que eu não quero que faltem neste curso. São eles: a tipologia textual, a coesão e coerência, figuras de linguagem, inferência e julgamento. Vamos à tipologia textual. O texto dissertativo, ele é denotativo. Ele objetiva provar uma tese, um posicionamento. O texto argumentativo, muito parecido com o dissertativo, ele usa argumentos e exemplos para comprovar algo. O texto narrativo, ele conta uma história, fato, tempo, lugar, personagens, detalhes, etc. Já o texto descritivo, ele descreve coisa, lugar ou pessoa com muitos adjetivos. Para que a gente entenda isso, precisaremos passear pelos elementos da comunicação. O emissor emite, codifica a mensagem. O receptor recebe, decodifica a mensagem. Por isso, na TV por assinatura, você tem um decoder, um decodificador. Ele está recebendo a mensagem ali. A mensagem é o conteúdo transmitido pelo transmissor. O código, conjunto de signos usado, o conjunto usado na transmissão e recepção da mensagem. Referente, o contexto relacionado a emissor e receptor. Canal é o meio pelo qual circula a mensagem. Para a gente entender o gênero dissertativo, esse é o esquema dissertativo mais convencional nos livros de produção de texto sobre dissertação. Ele ensina que você tem que ter uma introdução e uma conclusão, e que você tem que ter os parágrafos do desenvolvimento, em que no primeiro parágrafo você cita o tema com o objetivo, depois você cita os argumentos. Na ordem em que foram citados os argumentos no parágrafo da introdução, você vai desenvolver cada um em um parágrafo. Depois você vai para a conclusão, tema com objetivo e soluções do problema no último parágrafo. O professor tem um curso aqui nesta mesma rede, com calma para lhe explicar como se disserta. Aqui eu só quero trabalhar os aspectos da intelecção textual. Acredita-se que Brasília se firmará como provável polo turístico do século XXI. Tema com objetivo. A pessoa que está escrevendo quer provar que Brasília será o polo turístico do século XXI. Aí ela vai citar os argumentos dela na segunda frase. Mesmo concorrendo com belíssimas praias na costa brasileira e com a evidente exploração turística nas cidades vizinhas, então o argumento 1 dessa pessoa, é falar que o litoral e as cidades vizinhas vão concorrer com Brasília para ser o polo turístico do século XXI, certo? A capital federal encanta brasileiros e estrangeiros por seu patrimônio histórico-cultural, argumento 2, sua organização e segurança, certo? Se o argumento 1 é litoral e cidades vizinhas, eu preciso desenvolvê-lo em um próximo parágrafo. Então essa é a introdução, olha como vai ficar o segundo parágrafo do texto, obviamente o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Impossível não conceber que o litoral, está vendo aqui o primeiro argumento, é um forte concorrente da cidade-sede do Brasil, já que é disputado na alta e baixa temporada por turistas do mundo inteiro. Além disso, o Cerrado constitui atração interessantíssima por suas riquezas naturais, como as cachoeiras e quedas d'água de várias cidades circunvizinhas, Pirenópolis e Alto Paraíso, por exemplo, as águas termais de Caldas Novas, bem como a beleza histórica de Goiás Velho, tudo isso a poucos quilômetros de Brasília. Repare, aqui está a introdução. O primeiro argumento foi abordado no próximo parágrafo. Certo? Qual é o segundo argumento listado na introdução? Patrimônio histórico-cultural. Esse precisa ser o terceiro parágrafo.
No entanto, em seu gigantismo de inigualável beleza arquitetônica, patrimônio. A cidade do poder, desenhada por Oscar Niemeyer, surge majestosa, causando curiosidade latente aos turistas que a pretendem desvendar. Prova disso são os hotéis, com fluxo frequente de visitantes de várias origens e etnias, que aqui encontram empatia com este povo mesclado, migrante de todo o território nacional, construtor da diversidade cultural e culinária da jovem capital. Então, o segundo argumento, patrimônio histórico-cultural, foi abordado neste terceiro parágrafo. O quarto parágrafo dessa dissertação vai trabalhar o terceiro argumento. Qual era lá listado na introdução? Organização e segurança. Ressalte-se ainda que ações como a reforma do Centro de Convenções, bem como as construções da terceira ponte do Reservatório de Água Corumbá 4, tornam na rota certa. A segurança, também respaldada pela premiação da ONU como a melhor cidade para uma criança crescer no quesito qualidade de vida, e a organização da capital federal, evidenciada pela exatidão dos endereços facilmente encontrados pelo sistema inteligente de transportes, dão ao visitante sensação única de conforto. Beleza, então nós temos aqui o terceiro argumento. Só está faltando a conclusão para fechar esta dissertação. Na conclusão, na primeira frase citaremos o tema e o objetivo e na segunda a solução do problema, uma solução possível. Nesse sentido, há que se propagar toda essa atração da capital da República, da capital do país, evidenciando-a como polo turístico do século XXI. Urge, entretanto, a garantia de condições favoráveis à execução plena de planejamentos turísticos. Muito bem. Já o texto argumentativo, diferentemente da dissertação, eles são parecidos, mas a diferença é que ele não segue a um esquema específico. Ele usa a linguagem denotativa, há argumentos e exemplos usados para convencer, mas ele não é tão formatado como o texto, como a dissertação em si mesma. Já o narrativo, ele apresenta fato, tempo, lugar, ele conta uma história. Causa do fato, personagens, detalhes do fato, consequências do fato. Faça o exercício que está na sua tela. Veja, por favor, acompanhe no seu material. Você tem um texto, depois do texto você tem o item. Então você precisa do texto para julgar o item, já que agora o professor está tratando especificamente de interpretação de texto. O texto explica o que é ensinar, o que é aprender, não é isso? Ele vai argumentando, não é isso? Então, trata-se de um texto subjetivo em que o autor coloca suas impressões pessoais a respeito do tema, explicitando sua presença no texto por meio de pronomes pessoais? Não, é um texto argumentativo, ele vai argumentando sobre determinado assunto. Vamos agora para o estudo da coesão e da coerência. Dois aspectos da interpretação. Em primeiro lugar, é essencial saber que um texto tem duas características principais: as ideias que ele pretende transmitir e os recursos linguísticos que ele utilizará para fazê-lo. Nesse sentido, é que se percebem questões de interpretação em provas de concursos para cargos públicos, ora cobrando aspectos semânticos, ora avaliando aspectos gramaticais como ferramenta para o entendimento do texto. Observe o texto a seguir, Pedrinho era menino muito querido em sua cidade, tão magrinho que mal conseguia carregar a bandeja com os amendoins que ele vendia. Todos gostavam do garoto, pois ele era tido como alguém de muito bom coração, por suas atitudes de ajuda ao próximo, quase que diariamente. Ele auxiliava idosos a atravessarem as ruas movimentadas do centro, cuidava dos animais de estimação enquanto seus donos visitavam estabelecimentos comerciais que não permitiam a entrada de animais, fazia companhia para crianças na porta da escola municipal até que os pais mais atrasados chegassem para apanhá-las, entre outras coisas. Numa tarde chuvosa, Pedro presenciou o atropelamento de um rapaz bem corpulento, o qual não pôde contar com o socorro do causador do acidente, pois este fugiu em alta velocidade. O vendedor de amendoins não pensou duas vezes, pediu carona a um taxista amigo seu e carregou o jovem atropelado até o carro, levando-o ao hospital. Seu feito rendeu-lhe uma faixa no local do acidente com a escrita "Pedrinho, nosso herói", além de uma medalha de honra ao mérito dada em cerimônia pública pelo prefeito. A partir do texto acima, julgue o item a seguir. O texto é coerente? As ideias estão encadeadas. Ele era uma pessoa boa,
viu um rapaz sendo atropelado, ajudou o rapaz, ganhou premiação do prefeito. Tudo parece certo, não é? Coerente logicamente. Mas cuidado! Como um menino magrinho que mal conseguia carregar a bandeja dos amendoins que ele vendia, iria conseguir carregar nos braços um jovem corpulento. Então, às vezes, a incoerência, ela está ali imperceptível. Você precisa ler de novo, ler novamente, até que você entenda de verdade o texto antes de fazer um exercício de intelecção textual. 2. Aspectos gramaticais da interpretação de texto. Observe o texto a seguir. Ana, Bia e Marta são primas. Ambas estudam juntas. A partir das ideias do texto acima, julgue o item a seguir. O texto é coerente? Se eu tenho 3 primas e o numeral ambos e ambas é um numeral dual que indica 2, eu posso usar isso aqui, olha, eu posso usar ambas no lugar de 3 núcleos? Jamais. Errado é o gabarito. É incoerente por razões gramaticais. Então existe incoerência semântica e existe incoerência gramatical. Em resumo, com os exemplos acima, você pode observar que é possível se cobrar entendimento de um texto a partir do quesito coerência, tanto com ênfase gramatical como com ênfase semântica.